A expectativa, Alê, do torcedor atleticano, porque os times estão reforçando e buscando. Quem tem dinheiro, né? O Flamengo tá abusando, né? Carrascal, não sei mais quem, tá sonhando prateleiraça de cima. E o torcedor fica naquela, poxa vida. Jorginho chegou, né? Flamengo. Chegou Jorginho. Então fica assim, poxa, os caras estão reforçando e nós nada, né? O Atlético precisando de um meio campista e o Flamengo apresenta o Jorginho, né? Com aquela turma toda que tem lá, De La Cruz, Gerson, Rascaeta e o Eric Pulgar, e os caras, tem a garotada também, os caras simplesmente apresentam do nada um Jorginho, né? Realmente a situação não é simples, porque todo mundo sabe que o Atlético tem problemas financeiros, talvez uma alternativa, mas não é fácil, de você usar a criatividade e tentar fazer trocas, né, de jogadores, né? O Atlético tem alguns atletas que o Cuca não tem utilizado tanto, que não tem agradado tanto, de repente podem servir como moeda de troca, né? Às vezes um outro jogador que também não tá bem num outro clube, mas mudando de áreas e tal. Por exemplo, o Gabriel Menino, ele não vinha sendo tão aproveitado no Palmeiras. Ele chega no Atlético e vira titular e joga bem, né? Até se lesionar pelo menos. O Patrick era um menino do Sub-20 que não estava sendo aproveitado também pelo Abel e hoje é titular do Atlético. Só estou citando 2 exemplos aqui para dizer que de repente você pode buscar alternativas. Tem jogadores no Galo que definitivamente não caíram na graça do Cuca. E aí não tem jeito, meu amigo, não tem muito o que fazer. Então, uma alternativa seria fazer alguma troca, né, com outro jogador que também vive uma situação parecida em algum outro clube. Um detalhe aí, por exemplo, se a gente pega o elenco do Atlético, hoje no Goleada mais cedo, o Cirilo estava me perguntando lá, o elenco do Galo. Pelo que eu tenho de informação / sentimento, né? A gente tá ali também e vê o dia a dia, Alê. Se vier alguma coisa, alguma proposta interessante para Bernard, para Fausto Vera, Brian Palacios. Nossa. São todos jogadores ali. Se vier algo pro Igor Gomes também, que foi interessante, eu acho que todos esses talvez aí... Talvez até o Rabelo, né? O Igor Rabelo, que tem um contrato só até o final do ano, né? Talvez pro Igor Rabelo, ele não quis sair no início do ano, teve algumas situações para ele sair, ele não quis, né? Mas talvez chegue um time, Rabelo, não vão te dar contrato de 3 temporadas, porque ele vai ter vínculo no Galo até o final do ano. Então tá, tudo bem, pode até ficar até o final do ano no Galo, que ele tá garantido aqui, mas aí depois ele vai ter que procurar outro clube, né? Então eu creio que essas situações podem acontecer, e se você libera alguns atletas desses aí que eu citei, você abre espaço na folha, né? Pra você, já que você não tem muita margem para contratar, talvez. Mas isso aí vai depender muito da movimentação do mercado. E o Atlético também não está muito adepto a essa situação. O Botafogo veio querendo o Júnior Santos por empréstimo. O Galo não se interessou. Porque o Galo comprou o jogador, né? Tá certo que tem aí algumas pendências financeiras para pagar o Botafogo ainda. Tem muitas parcelas a serem pagas. Mas o Galo não quer, nesse momento, emprestar o jogador de novo, né? Então, comprou no início do ano, acha pouco tempo para dar um veredito final aí ao Júnior Santos. Vamos ver. E eu acho que o Cuca já deu sinais claros, né, Ale? De que tem jogador ali que não tá na cartilha dele, não, né? Eu acho que todos esses que o Claudião citou, por exemplo, são jogadores que ele até utiliza, né? Porque o calendário é massacrante, né? O Atlético é uma das 10 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro que estão participando das 3 competições possíveis, né? Claro que alguns da Libertadores, outros da Sul-Americana, mais junto à Copa do Brasil. Então, eventualmente, ele vai usar mais A, B ou C, mas fica evidente que não é da preferência do treinador, né? Então, acaba que você acaba não utilizando muito o atleta. Normalmente, esses atletas, até esses citados pelo Claudião, não recebem um salário que é baixo, é um salário alto. Então, se você conseguir fazer algum tipo de negócio, claro, você não pode deixar o elenco ainda mais curto do que já é, né? Mas se você conseguir fazer algum negócio bom pro clube, eu acho que é interessante, mas eu acho que essas novelas, elas vão se arrastar por um tempo ainda, viu, Romano? Eu também acho, viu? Desses jogadores que eu citei, o Fausto Vera acabou perdendo espaço nos últimos tempos, até pelo Patrick ter entrado bem, né? O Fausto Vera tá entrando bem pouco. O Brian Palacios entra bem pouco, né? Muito pouco. Quando entra faz raiva, né? E ainda mais agora que o Galo vai ter o Dudu, é mais uma opção ofensiva, Coelho voltando. E o Cuca fala que quer mais um atacante, né? Exatamente. E se você traz 2 jogadores de meio campo, o próprio Fausto Vera
Vai perder ainda mais espaço. Então, vamos ver, né? Esse jogo aí de... algumas pessoas do Atlético falam o seguinte, que esses atletas que eu citei, vários deles já tiveram sondagens. E devem aparecer durante o ano, porque... Principalmente aqueles que não fizeram 7 jogos, e tem a turma aí que não fez ainda, os times ficam de olho, né, Romano? Nessa época aí, ó, não fez 7 jogos, talvez seria uma boa. Aí é cada caso estudado pelo time e vamos ver com que o Atlético vai se movimentar aí. Mas a ideia do Cuca é também não perder jogador importante, né? Jogador importante só se for uma transferência daquelas que não dá pra negar, é irrecusável, mas jogador importante que eu falo é titular do time, o Cuca não quer perder nesse momento. De preferência, esclarecendo mais o que disse o Cláudio, o Rubens. Ele não quer abrir mão do Rubens, ele, na minha concepção, ele tem toda a razão. Toda a razão, e o Rubens está muito valorizado, é um jogador jovem, ele é polivalente, né, muito versátil, então acho que perder o Rubens nesse momento, o Rubens hoje é opção para lateral, é opção para volância, é opção para meia, é opção para jogador aberto pelo lado, né, e tá fazendo a sua melhor temporada. A questão só, voltando um pouquinho nos jogadores que não estão sendo tão aproveitados, é a seguinte: você imagina que equipes da parte de baixo da tabela é que vão procurar esses jogadores que não estão jogando no Atlético, né? Você não imagina ali Palmeiras, você não imagina Flamengo, Internacional, procurando esses atletas. Se você for pensar nos times da parte de baixo da tabela, é difícil a equipe que vá praticar esse nível de salário, né? Então, eu acho que também é mais um elemento que acaba dificultando um pouco essas transações.